Na carta aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 18, está escrito assim: Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Portanto, a definição aqui é que Jesus é a cabeça do corpo. O corpo é a igreja. Agora, nós podemos ler Efésios, capítulo 1, versículo 22. Diz assim: E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Portanto, aqui diz que todas as coisas estão debaixo dos pés de Cristo. Ele é o grande vencedor, o único vencedor. Ele foi dado à igreja como cabeça. Ele é autoridade, pois cabeça significa autoridade em relação ao corpo. O corpo são todos os membros que estão submetidos ao cabeça. Portanto, ele é que enche a igreja. Ele é que enche o corpo. Agora, em Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 22, vamos atenciosamente ler estas afirmações. As mulheres sejam submissas ao seu marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Portanto, a mulher é um símbolo do corpo. O homem é um símbolo de Cristo. Cristo é o cabeça do corpo. Portanto, a mulher é a igreja pura. A noiva que foi preparada, como está em Coríntios 11. Virgem pura. Depois noiva. Depois a mulher. Dizer que a igreja é a mulher significa que Cristo é o marido da igreja. Portanto, há um corpo e um marido. Não há muitos corpos. Não há muitos maridos. Se houver um corpo e vários maridos, há prostituição. Agora vamos ler, e podemos encontrar em Apocalipse, capítulo 17, no versículo 1, nós encontramos a seguinte palavra, Apocalipse 17, versículo 1. Vem um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande prostituta, ou meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Portanto, agora encontramos, revelado por Jesus Cristo aqui em Apocalipse, uma mulher que se tornou a grande prostituta, sentada sobre muitas águas. E já sabemos aqui mesmo que estas águas são povos, nações e línguas. E essa mulher é uma igreja, mas uma igreja que se tornou
uma grande prostituta, isto é, que tem muitos maridos, que recebem muitos espíritos, e perdeu a unidade com o Espírito de Cristo. E não tem Cristo como autoridade nem como cabeça. Por isto se tornou prostituta. Recebeu outros espíritos e se uniu a outros espíritos. Toda mulher que se une a outros homens se torna prostituta. Prostituta não é uma mulher que estava solteira. Aqui estava solteira pode ser fornicação, mas prostituta é uma que casada, isto é, que já foi de Cristo, mas se prostituiu, mas perdeu Cristo como seu marido e sua autoridade. Portanto, aqui temos uma mulher prostituta, e sobre ela nós temos assim, no versículo 5, na fronte desta mulher, achava-se escrito um nome, um mistério. Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas, ou a mãe das meretrizes, e das abominações da terra. Portanto, há uma igreja que, além de ser prostituta, gerou outras igrejas. Gerou outras igrejas prostitutas, porque aqui temos a mãe das prostitutas. Você poderia discernir as igrejas prostitutas que surgiram e que foram geradas por esta mãe? Podemos ler agora a respeito do corpo em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Diz assim: pois em um só Espírito, veja a palavra, um só Espírito, é Cristo. Todos nós fomos batizados em um corpo, sim, um corpo, o corpo da mulher, o corpo da prostituta, formado por muitos crentes. O corpo da mulher que tem um só Espírito é a noiva, que se tornará esposa do Cordeiro, é pura. Mas há um outro corpo que se tornou a grande meretriz, a grande prostituta, e que gerou muitos corpos, isto é, muitas mulheres, muitas divisões. Milhares e milhares e milhares de mulheres que têm espíritos diferentes e são diferentes umas das outras. Por quê? Diz aqui no versículo 13. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, fomos batizados em um só corpo. Então não há nenhuma divisão para a igreja que se torna a noiva do Cordeiro, a esposa do Cordeiro. Porque todos, de todas as nacionalidades, de todas as classes sociais, se tornam um corpo. E diz assim: e todos nós foi dado beber de um só Espírito. Portanto, o que a noiva bebe é um só Espírito. Mas o que provoca divisão é outro Espírito. É como se fosse um outro homem. Se torna um outro marido. Veja o que diz ainda em 1 Coríntios, no capítulo 6, a partir do versículo 15, diz assim: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Aqui ele está falando de todos os crentes que são membros, formando um só corpo da mulher. E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Veja, quantos crentes hoje são membros de meretrizes? Das filhas da prostituta? Ou até mesmo da mulher prostituta, da igreja prostituída? Quantos? Ele prossegue e diz: absolutamente não. Versículo 16. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Aqui ele está falando da formação das filhas da prostituta. Pois a grande prostituta é mãe das prostitutas, das divisões que vieram dela. E prossegue dizendo: porque, como se diz, serão os dois uma só carne.
Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Bem, bebemos de um só espírito. Então estamos num só corpo. Se nos tornamos um espírito com ele. Versículo 17. Portanto, qual é o membro que compreende o lugar em que está? Qual é o crente que sabe que está bebendo de um único espírito, de um só espírito? Qual é o crente que tem discernimento do que é a grande prostituta? E de quais são suas filhas? Bem, de tudo que falamos, é simplesmente o que lemos e o que está escrito nas Escrituras. Mas quem se importa? Quem se importa com as Escrituras hoje? Quem se importa com o Espírito de Cristo? Quem se importa com a noiva? Quem se importa com a mulher do Cordeiro? Com a esposa do Cordeiro? Quem se importa com o que revela as Escrituras? Bem, percebemos que, assim como Israel, que foi escolhido por Deus para receber Cristo, o rejeitou. Assim também a igreja, que foi gerada pelo Espírito Santo, também o rejeitou, se tornou a grande prostituta. E dela, sem o Espírito Santo, surgiram muitas igrejas prostituídas. Mas hoje, que crentes se importam estarem com discernimento, com visão espiritual, com entendimento, com espírito de sabedoria, com temor do Senhor, com alegria do Espírito Santo, com a presença e o poder de Deus? É melhor meditarmos. É melhor voltarmos ao que está escrito e percebermos a revelação de Jesus Cristo, o único marido da igreja, para que sejamos membros da Virgem pura, da noiva, da esposa do Cordeiro, da mulher de Deus por toda a eternidade. Que a graça e o amor de Jesus esteja em todos os corações que têm fome e sede de verdade, fome e sede de justiça. Pois quem busca, acha. Quem bate, a porta abre. Quem pede, recebe. Recebamos e bebamos de um só Espírito. Amém.